Salve rapaziada, Fernando Espanhol na área. Primeiramente, se inscreve aqui no nosso canal, dá like no vídeo, aciona a notificação no sininho para você receber aqui os nossos vídeos assim que a gente postar ele. Muitas vezes a gente posta análises pré-lives aqui. Se você não tiver inscrito no nosso canal, você não vai ver esse vídeo, e aí quando você for ver esse vídeo, a cotação já vai ter descido muito, porque muita gente já fez essa entrada. Se inscreve aí no canal para você receber primeiro o nosso conteúdo, beleza? Roda a vinheta, que depois da vinheta eu vou te falar sobre a famosa vaca magra dentro dos investimentos esportivos e como você tem que fazer para sair dela. Salve rapaziada, bem-vindo ao Milionário da Bet, ao nosso canal. Uma parada que rola dentro dos investimentos esportivos e algo que rola com todo mundo. Tá todo mundo sujeito a isso, tá todo mundo refém disso, ninguém vai se livrar disso. Vaca magra. O que isso significa? Que tem poucos jogos? Não, pessoal, não significa que tem poucos jogos. Significa que você está acertando pouco, que as coisas não estão acontecendo, você tá tomando muito head. E aí como é que você tem que se comportar? É normal você passar por uma bad room? A primeira resposta é sim. É normal você passar por uma bad room, pessoal, é a coisa mais normal do planeta. Vocês precisam entender que vocês estão trabalhando em cima de probabilidades de terceiras pessoas. Quando você faz um investimento em cima de um resultado, em cima de uma probabilidade num jogo de futebol, não depende de você que aquilo aconteça. Depende de 22 jogadores, mais 2 bandeirinhas, mais o árbitro e agora o VAR. E tem outros fatores externos também que influenciam. Fator casa, fator fora, fator torcida, fator emocional do jogador. Então não depende de você que aquilo aconteça ou não. Então você está refém que em algum momento da vida você pegue uma sequência de head que as coisas não aconteçam. Porque você não tem bola de cristal e você não é um guru para adivinhar os resultados. Mas Fernando, então como eu me comporto quando eu estiver passando por uma bad room? Primeira coisa, você precisa ter gestão de banca. Eu falo isso sempre, é um mantra. Se você não tiver gestão de banca, você não vai conseguir ter sucesso nos investimentos esportivos. De fato, eu não conheço ninguém que não tenha gestão de banca e consiga ter sucesso. E eu também não conheci ninguém ainda que com gestão de banca tinha quebrado. Por quê? A gestão de banca é a que faz você estar seguro perante seus investimentos. Quando você tem gestão de banca, você sabe exatamente quanto você perdeu, você sabe exatamente quanto você ganhou, você sabe perfeitamente quanto você investiu. Então é muito difícil você ficar perdido no meio de tantos investimentos. Então a primeira coisa que você precisa ter é gestão de banca. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Se você tem uma banca aí de R$100 e você dividiu sua banca em 50 unidades. Sendo assim, cada stake sua tem 2% da sua banca. Você precisa de uma sequência de 50 heads seguidos para você quebrar essa banca. Isso é muito difícil de acontecer. É muito improvável que isso aconteça. Do mesmo jeito que você não vai ter 50 greens seguidos, é muito difícil que você tenha 50 heads seguidos. E se você é um cara lucrativo que eu tô falando no sentido é um cara que tem uma boa análise, um cara que analisa os jogos, um cara que trabalha em cima de boas ODDs, não trabalha com ODDs de 1,20, 1,25, 1,30, porque eu já falei 1 milhão de vezes. A merda que dá numa ODD 1,20 dá numa ODD 3 também. Então você não tem que trabalhar em cima de ODDs baixas achando que aquilo tem mais segurança para acontecer, porque isso não é verdade. Uma coisa que faz a galera quebrar muito a banca também é que a galera trabalha com ODDs baixos. Então você trabalha com uma ODD, vamos supor, 1,30. Você já parou para pensar que numa ODD 1,30 você precisa de 4 greens para recuperar um único head? E se você precisa de 4 greens, significa que você precisou se expor mais 4 vezes. É muito difícil que você tenha 4 greens seguidos, sendo a ODD que for. Uma outra coisa que a galera faz também quando tá passando por uma bad room é abandonar a sua estratégia de operação. Pessoal, isso é o maior erro do mundo. Porque se você estava sendo lucrativo com aquilo, significa que aquilo funciona. Ou seja, se você é um cara que você trabalha só com ambas marcas, vamos supor, e aí você todo mês está conseguindo ser lucrativo trabalhando com ambas marcas. E aí, de repente, você pega uma sequência de heads, de 5, 6, 7, 8 heads seguidos, e daí você pensa que aquilo ali não funciona mais e você abandona aquilo. Para mim, isso também é um grande erro. Não é em cima do resultado final, se você mede que seu investimento foi bom ou foi ruim. É em cima da análise completa do jogo. Você tem que ver o que aconteceu na partida. Vamos supor, fiz um investimento aqui pro Real Madrid ganhar do Sevilha, por exemplo. E aí o jogo foi 1-0 pro Sevilha, dentro da casa do Real Madrid. Eu errei esse investimento, eu perdi essa unidade. Mas aí quando eu fui ver lá o jogo, quando eu fui ver o pós-jogo, quando eu fui ver os números dos jogos, eu vi que o Real Madrid chutou 50 vezes a gol, perdeu um pênalti, teve inúmeras chances de fazer o gol, mas a bola não entrou. Significa que o meu investimento foi um investimento ruim? Não, foi um investimento certo. Mas aí acontece o que eu falei atrás, um pouco atrás no começo do vídeo. Tem coisas que fogem da sua competência.
E isso é algo que vai fugir da sua competência. A sua competência é analisar a partida e fazer a melhor análise dela. Agora, botar a bola para dentro, isso aí é com os jogadores que estão no campo. Então, às vezes você passa por uma sequência de heads e você não avalia esse head. Você acha que você está tomando esse head porque você é um mau investidor. Às vezes você participa de um grupo e aí o tipster lá que está te mandando os palpites, ele está errando. E você já começa a achar que ele é um mau investidor. E não é assim que as coisas funcionam. Você precisa analisar num todo como é que foi esse head. E a mesma coisa a Green. Isso aí também serve por vice-versa. Você pode apostar na vitória do Sevilla. Quando você for ver o jogo, o Sevilla ganhou o jogo. Mas aí só deu o Real Madrid no jogo. O Sevilla deu um único chute a gol, que foi a bola que entrou. Isso significa que você ganhou, mas seu investimento foi ruim, porque o jogo não teve nada a ver com aquilo que você acreditou. Então seu investimento foi mal feito. Seguindo padrões, no longo prazo, você não vai ser lucrativo. Agora, se você fez um investimento no Real Madrid, o Real Madrid deu 50 chutes a gol, perdeu um pênalti, teve inúmeras chances de fazer o gol e a bola não entrou, significa que, no longo prazo, a bola vai entrar, porque o padrão vai se repetir. Tem um outro problema também muito grande que segue as bad rooms aqui no Brasil, e eu vejo que isso é um comportamento do brasileiro. Eu tenho alguns clientes lá de fora também, e eu vejo que eles se comportam diferente em relação a isso, é que, cara, a galera não tem paciência. O que eu quero dizer com paciência? É que a galera trabalha o mês todo para receber seu salário. Você trabalha o mês todo, de 8 da manhã a 6 da tarde, vamos supor. Você trabalha o mês todo para receber ali seus R$1.000, R$1.000 e poucos de salário. E nos investimentos esportivos você quer ter um lucro de um dia para o outro. Você não espera, você não trabalha um mês. Eu vejo isso porque eu tenho, nós temos aqui um grupo de membros. E é incrível como quando a gente tem uma fase ruim de 2 dias, 3 dias ruins, a quantidade de pessoas que sai do grupo, a quantidade de pessoas que desacreditam naquele trabalho. E aí quando a gente tem uma sequência assim de 3, 4 dias muito bons, a quantidade de pessoas que vêm procurar nossos serviços como se a gente fosse aqui os gurus, como se a gente adivinhasse as coisas. A maioria das pessoas, tanto os investidores que vêm pra gente em cima dos nossos acertos, e tanto os que saem da gente em cima dos nossos erros, não acreditam no longo prazo. Então são investidores que têm tendência a não conseguir sucesso nos investimentos esportivos. O que você precisa ter para você ser um bom investidor esportivo e para você passar pela bad room de boa? Você precisa ter, primeiro, gestão. Segundo, você precisa acreditar no longo prazo, que do mesmo jeito que você não vai acertar todos os investimentos que você fizer, você também não vai errar todos os investimentos que você quiser. E o terceiro é preço, valor. O que é isso? Não trabalhe com ODDs baixas, porque você vai ter problemas. Você precisa trabalhar com ODDs que não te exponha tanto. Como eu sempre falei, a casa ela é muito mais inteligente que você, ela é muito mais capacitada que você, ela está programada para tirar o seu dinheiro. Então, se você não tiver estratégia de operação para lidar com ela, ela vai te ganhar, porque ela tem 1 milhão de estratégias para usar contra você. A gente sempre fala isso aí é um assunto que é um mantra, o lance de gestão de banca, o lance de longo prazo, o lance de estratégia de operação, mas mesmo assim tem muita gente que não utiliza, tem muita gente que não tem paciência, tem gente que acredita que vai ficar rico de um dia para o outro nos investimentos esportivos, e sinto informar que isso não vai acontecer, infelizmente. Então, para você sair de uma bird room, para você sair da vaca magra, você precisa ser fiel aos seus métodos que dão certo, porque uma hora eles vão voltar a dar certo. Às vezes você não analisa o contexto geral da coisa. O que é o contexto geral da coisa? É o que eu falei antes. É como foi o jogo, como foi esse red que você tomou, como foi esse green que você tomou. Isso você precisa analisar para saber se suas análises estão certas. Se as suas análises estão certas, você precisa seguir com ela, porque o resto foge da sua competência, o resto não depende mais de você. Você precisa de um pouquinho de sorte também. Você precisa que as coisas aconteçam. E isso não depende de você, porque você não está no campo. Então, se você manter sua gestão de banca, se você acreditar no seu longo prazo, se você trabalhar em cima de ODDs com valor, a tendência é que você consiga ganhar da casa no final das contas. Porque essa bad room que você está tendo